Retornamos com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o neurocirurgião Dr. Ricardo Vallejo Gutierrez. Aliás, falamos no primeiro bloco sobre o Alzheimer. Neste bloco vamos falar sobre o AVC. Doutor Ricardo, AVC é o antigo derrame, é a mesma coisa, não é? Sim, é conhecido popularmente como um derrame. Mas o certo seria falar um acidente vascular cerebral, né? Muito bem. O acidente vascular cerebral, que pode ser de quantos tipos? Nós temos principalmente o isquêmico, que é quando um vaso se fecha ou ele entope e deixa uma área do cérebro sem circulação de sangue. E o outro tipo é quando há uma hemorragia. Esse é um isquêmico. Exatamente. Tem um trombo, que é aquele roxo, obstruindo a circulação do sangue. Esse trombo se forma por quê? Se forma primeiro pela quantidade de placas de colesterol que tem dentro da artéria. Então, quando comemos muito colesterol e temos uma predisposição a termos o colesterol elevado, esse colesterol vai se depositando, essa placa vai crescendo gradativamente e fecha o vaso. Tá. Né? Isso, se fosse no coração, seria um infarto? Seria um infarto, exatamente. Então o AVC é só no cérebro? É um infarto cerebral. Até porque fala cerebral, né? Isso, acidente vascular cerebral. Seria um infarto cerebral. Esse é o isquêmico? Exatamente. Que não tem derrame. Tem duas maneiras. Esse isquêmico pode se fechar porque a placa entupiu o vaso. Ou essa placa, a outra possibilidade é ter um êmbolo que viaja desde o coração ou de alguma placa aqui na carótida, se desprende um fragmento e vai entupir uma artéria menor. Porque o cérebro é tudo fininho. Exatamente. Então é o trombo que fala, não? É o trombo trombose, e o êmbolo. É uma trombose. A trombose é quando se forma a placa e fecha o vaso. Tá. E o êmbolo é quando viaja um fragmento e entope distalmente. Nós estamos vendo ali. Esse é o êmbolo que está viajando até um vaso menor e vai ser entupido. Tá. O nosso cérebro funciona basicamente com duas coisas importantes, a glicose e o oxigênio. Ambos chegam pelo sangue. Então, se entope uma artéria e fica uma área sem circulação, essas células morrem. Porque eu nem sei, né? Olha eu querendo aqui, fazendo perguntas de ciências e tal, que eu estudei lá atrás. A veia que leva o sangue para o cérebro... Artéria. Artéria, desculpa. A artéria, ela é mais grossa do que as que estão lá dentro do cérebro, claro. Exatamente, vai se ramificando e ficando então, cada vez mais fino. Por isso que, como o senhor disse, como é que chama lá o que sobe? O que vai ser viajando no corpo da gente? O êmbolo. O êmbolo. Ele vai subindo porque permite... Agora, quando chegou numa pequenininha ali, ele entope. Entope a pequena, exatamente. Tá, e normalmente, quando ele entope a pequena, mais ou menos já vocês têm, assim, a localização de onde foi? Não tem como saber. Não tem como? Não tem como. Nós fazemos uma tomografia e temos uma ideia de mais ou menos onde que foi essa obstrução. Muito bem. Mas saber exatamente qual artéria, não, porque normalmente são artérias muito pequenas. Bom, mas e daí? Porque esse tipo de AVC não tem cirurgia? Olha, em alguns casos, quando acontece uma isquemia muito grande, de uma área muito grande do cérebro, o cérebro incha muito. Então, a gente pode tirar a calota craniana, um fragmento grande do osso, para dar espaço para o cérebro se expandir. Sim. Porque como a nossa caixa craniana ela é rígida, ela não consegue expandir. E se o cérebro ficar inchando, bate na calota e pode ir. E aumenta muito a pressão dentro do crânio, e morre por causa disso. Tá. Compromete o outro lado do cérebro que não... que está normal. Esse então é o isquêmico, tá certo? Esse é o isquêmico. E existe o hemorrágico que, como o próprio nome diz, estoura a veia, é isso? Estoura uma artéria. E existem também dois tipos. Um que estoura esse sangue vai parar no meio do parênquima cerebral, né? No meio do cérebro. E existe outra possibilidade também, que é quando a pessoa tem um aneurisma. E esse aneurisma vai dilatando, essa parede vai ficando mais fina e
com um pico de pressão, por exemplo, pode estourar. Pode estourar. E aí o sangue se espalha mais, ele não se concentra dentro do cérebro, ele se espalha mais no espaço subaracnoideo. Tanto um quanto o outro normalmente traz uma sequela. Sim, depende do tamanho e da localização, mas o intraparenquimatoso, ele normalmente deixa uma sequela que seria uma paralisia do lado contrário. A gente fala em sequela já lá no final, quando realmente tem um déficit que não regrediu, mas ele deixa um déficit motor. Esse déficit motor pode ser até revertido depois, com o tempo, com uma fisioterapia e tudo, ele pode reverter. Entendi. Bom, a partir do momento que alguém teve um AVC, normalmente o hemorrágico, a pessoa desmaia? Sim, pode ter depende normalmente do tamanho da localização. Se você tem um AVC grande, o paciente perde a consciência, mas chega inconsciente no hospital. Mas quando tem um aneurisma, por exemplo, a pessoa sente uma dor de cabeça muito intensa, a pior da vida dele, né? Acompanhada de vômitos, e pode, se tiver uma perda de consciência, é momentânea, é rápida. E normalmente chega acordado ao pronto-socorro, né? E referindo muita dor de cabeça. Entendi. Agora, quando eu disse de desmaiar, o isquêmico também faz a pessoa desmaiar ou é mais difícil? É mais difícil. Normalmente, a pessoa e a família, a pessoa que está perto, próximo, percebe algumas coisas leves. Porque é o seguinte, se a pessoa desmaiou, não tem nem que pensar, tem que levar para o hospital. Exatamente, e tal, a gente já sabe. Sim. Agora, às vezes a pessoa teve um AVC isquêmico de repente, mas não desmaiou, tá ali. E também, assim como todas as doenças, o socorro imediato é extremamente primordial, não é? É importante porque nós temos possibilidade de fazer alguma coisa quando esse paciente chega num período de 4 horas até 4 horas depois de ter tido o problema. Agora, doutor, nós estamos aqui, todos aí numa festa, conversando, pessoal lá tomando água à vontade, esse negócio todo, de repente, alguém fala assim, olha, você não está achando que o fulano tal está diferente? A pessoa, ela mostra de imediato um comportamento diferente? Exatamente, uma dificuldade para falar, uma dificuldade de expressar palavras, de pronunciar algumas palavras, isso já é um sinal de alerta. Se observar com maior cuidado, percebe-se que não mexe bem um lado da boca, a boca está meio desviada, meio torta para um dos lados. E quando se solicita para o paciente levantar os braços por aproximadamente uns 10 segundos, existe uma queda do braço que está comprometido. Né? Então, ele chega até a levantar. Ele pode chegar até... Tem alguns casos em que o paciente fica completamente paralisado. Não? Aí você vai encontrar o paciente caído, ele não vai conseguir ficar em pé, porque a perna também pode estar comprometida, certo? E quando alguém tem uma pancada na cabeça, eu digo isso porque eu tenho um amigo que está muito doente ainda, né? Quase que com vida vegetativa, que num churrasco, brincando, caiu, bateu a cabeça no muro. E tava tudo bem, normal, tal, foi para casa dormir, no dia seguinte não conseguiu levantar e tá até hoje. Quer dizer, é importante que se procure um médico assim que alguém tem uma pancada um pouco mais forte na cabeça. Sim, se teve perda de consciência, tem que ir para o hospital. Muito bem. Tá bom, doutor, olha quanta coisa nós estamos aprendendo aqui, né? E tomara ninguém daqui passe por essa situação, né? Aliás, gente, entrevista muito gostosa aqui com o doutor Ricardo, e a gente falou sobre AVC. E isso aí está relacionado a sangue, está relacionado à artéria. Eu falo veia toda hora, mas ele me corrige, ele fala artéria, tudo bem, está relacionado à artéria. E agora eu vou chamar então aqui o Eli, porque o que o Eli vai falar para você, dentre outras coisas, esse produto aí é meio que faxineiro do sangue. Vamos lá, Eli, dá o seu recado aí. Isso mesmo, boa tarde, Alberto César, e boa tarde para você que está assistindo o programa Visão Geral ao vivo. Isso mesmo, assunto de extrema importância. Olha, como anda a sua vida sexual?
Quanto tempo faz que você não tem uma relação sexual saudável para você e para a pessoa que te ama? O sexo é muito bem aceito num relacionamento. O sexo é vital para a saúde do seu casamento. Mas o tempo vai passando, as preocupações do dia a dia, o estresse, a má alimentação, o fumo, o álcool, a falta de atividade física, mas principalmente o longo tempo de convivência. Tudo isso são fatores que contribuem para a baixa de libido de homens e mulheres, para a perda do desejo sexual. Não tem problema, isso acontece. Com o tempo, o homem acaba entrando na andropausa, tem problemas de ejaculação precoce e falta de ereção. E a mulher acaba entrando na menopausa, tem problemas de ressecamento e falta de prazer. Por isso, se você está passando por esse problema, ligue agora no número que está aí na sua tela, 0800 000 0907. Não tenha vergonha de falar sobre sexo. Com muito respeito, com muita educação, com uma linguagem técnica, científica, mas com palavras de fácil entendimento, você será muito bem atendido, com carinho e com respeito. O Fortissan é um produto 100% natural, aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e o melhor, 100% natural, não causa dependência. Nesse você pode confiar. O Fortissan é um verdadeiro faxineiro de veias e artérias. Isso mesmo, para você que é mulher, que tem dores nas pernas, inchaços, cãibras, dormências, aquelas varizes que teimam em não sair, o Fortissan sai varrendo tudo. Você sabia que um homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais? Cientificamente comprovado. Mas para isso acontecer, você que é homem só precisa voltar a ter um fluxo sanguíneo maior no órgão genital. Olha só que exemplo simples para você entender melhor. Imagine que canudinhos de refrigerantes são fininhos como veias e artérias e um cano d'água tem um calibre maior. É isso que o Fortissan faz, um verdadeiro faxineiro de veias e artérias. Para os órgãos vitais, pulmões, coração e cérebro é maravilhoso. Cansaço físico e mental é perfeito, porque é através do sangue que chega o oxigênio nos músculos. Ligue agora, 0800 000 0907. Se você ligar e disser que está assistindo o programa Visão Geral do Alberto César, hoje com essa entrevista super especial, você vai comprar um kit para 3 meses e vai ganhar mais um mês de tratamento. Você pode pagar parcelado no boleto ou no cartão, precinho pequenininho que cabe no seu orçamento. Você precisa se tratar e dar esse presente para a pessoa que você ama. Não espere mais, ligue agora, 0800 000 0907, Alberto César. Valeu, Eli, valeu, é isso aí, ó, 0800 000 0907. Você liga agora, aproveita o intervalo do programa, ligue rapidinho, você volta, porque o assunto está realmente maravilhoso aqui. Na sequência, vou falar com o Dr. Ricardo sobre o mal de Parkinson, que acometeu Muhammad Ali, que nos deixou outro dia. Aguarde um instante só.